Hoje você vai aprender a preparar os atributos para o seu carimbo inteligente no Allplan. Fica com o vídeo. Ainda contornando e fechando esse assunto de atributos, mas agora sobre um outro detalhe importante que são os atributos para os carimbos. Nós temos 3 tipos de informações em um carimbo. Existem informações que são do projeto, o nome da obra, o nome do cliente, são informações que se repetem em todas as pranchas de um projeto. 2, existem informações que cada prancha tem um valor diferente, o título da prancha, o desenhista talvez, a escala e por aí vai. E 3, existem as informações de revisão. Então 3 tipos, 1 atributo de projeto, 2 atributos de layout e 3 atributos de revisão. Maravilha, para criar esses atributos não dá para fazer como se fosse um atributo que a gente insere no modelo. A gente precisa abrir uma ferramenta externa do software e manusear esses atributos por lá. Okay? Então o primeiro passo é encontrar essa ferramenta externa. Vamos abrir o All Menu e lá no menu a gente vai procurar a aba Serviços, Explorador de Arquivos e a primeira opção, Pasta do Programa CAD. Ele vai abrir uma janela do Windows e a gente vai abrir essa segunda pasta aqui, PRG. Você deve procurar o aplicativo aqui dentro chamado Attribute Manager. Se você preferir, pode buscar pela ferramenta de busca do Windows. Bom, eu costumo recomendar você colocar essa ferramenta com um atalho, né, na sua área de trabalho ou no seu iniciar, principalmente para quem for responsável por essas questões de atributos, vale a pena. O meu já está no iniciar, então eu vou apenas abrir a ferramenta. Aqui a gente consegue pesquisar, criar, deletar os atributos do software. Na aula de informações a gente acabou criando alguns atributos direto na interface, certo? Mas a gente poderia ter feito por aqui também. Nessa ferramenta a gente tem uma opção que nós vamos precisar para criar os atributos de projeto para eles funcionarem no carimbo. Então tem que ser feito os atributos de projeto para funcionar no carimbo por aqui, não pode ser feito lá por dentro do software. Okay? Vamos vir aqui em modificar atributos do usuário e agora eu preciso saber qual opção você escolheu para atributar os seus modelos no Allplan. Lá na aula de informações eu passei 2 maneiras. Uma por meio dessa ferramenta atribuir atributos. Então a gente criava alguns arquivos para cada tipo de estrutura e quando a gente queria atributar as nossas peças, a gente carregava esse arquivo e selecionava as estruturas, tá? Por meio dessa ferramenta. Ou eu te ensinei também pelos tipos de objeto IFC, vindo aqui na lista de projetos e criando um conjunto de atributos. Na verdade, eu preciso saber, preciso que você veja se aqui do lado de atributos está marcado como projeto ou se está marcado como escritório. Se estiver como escritório, provavelmente você vai usar a ferramenta atribuir atributos. Se estiver marcado como projeto, provavelmente você vai usar o atributo IFC tipo de objeto. Quando a gente usa esse conjunto de atributos, automaticamente o de cima pula para projetos, ok? Então depois que você decidir, aí você pode voltar lá para a ferramenta e se o seu estava marcado como escritório, né, se aquele campo atributo está marcado como escritório, aqui você vai marcar o caminho STD. Se o seu estava marcado como projeto, aqui você vai marcar o caminho que é o seu projeto, o nome do seu projeto. Vamos descer até lá no fim. E aqui vão ter alguns atributos com o prefixo carimbo. Esses são atributos de projeto, ou seja, atributos que você preenche uma única vez e todos os carimbos da sua obra vão receber essa informação, tá? Para criar o carimbo que eu tenho lá na tela, eu só preciso de 3 atributos, já são suficientes, mas eu vou te ensinar a criar um 4º. A gente vai dar um duplo clique na linha de baixo e ele vai preencher o próximo número disponível. E aí eu vou dar um nome para o meu atributo. Seguindo a mesma lógica, eu vou colocar o prefixo carimbo, área, por exemplo. Você deve criar os campos universais do seu carimbo, tá? Da sua prancha. Reforçando, são só os campos globais da obra, os campos que todas as pranchas vão ser preenchidas com o mesmo texto. Aqui no campo inferior direito tem o tipo de dado, texto, inteiro, decimal, tem o elemento de controle, assim como a gente tinha para criar o atributo direto pelo Allplan. No geral, as informações de um carimbo são todas textos, né? Então a gente não vai precisar mexer muito nisso aqui, mas como eu disse, tem algo especial que nós só conseguimos fazer por meio dessa ferramenta, porque até aqui tudo isso a gente conseguiria fazer lá por dentro do Allplan. Então nós precisamos marcar aqui em grupo o grupo desse atributo para ser um grupo de atributo de projeto.
Tá? Então a gente vai marcar aqui ATTR-PRG Behash Project. E vamos marcar também em subgrupo o atributo de projeto customizado. Então, por conta dessas duas opções, nós não conseguimos fazer esse atributo direto no plan. Depois que você fizer todos os atributos que você precisar, todos os atributos globais que você precisar para o seu carimbo, pode clicar no botão salvar. Bom, agora vamos para o modificar atributos do layout. Aqui estão os atributos que são para cada prancha individual, né? Tem o título, data, número do desenho. Quando você instala o software, ele já vem com 20 atributos só para você renomear. Acho difícil você precisar mais do que 20, mas se você quiser, você pode observar como é que foi feito um e fazer os outros aqui também, tá? Vamos usar um para cada linha do título. Então eu vou ter o título 1, título 2, título 3, título 4. Se você tiver mais títulos, você vai renomeando aqui para ter todos que você precisar. Um para data, um para o responsável e assim por diante. Renomeie para os que você precisar. Os de revisão a gente não vai criar aqui, o Allplan já vem com os próprios e são todos suficientes, tá? Então pense apenas nos atributos de projeto e nos atributos de layout, nos atributos de prancha. Feito todos, pode clicar no botão salvar. Para essa aula é só isso, na próxima nós vamos aprender a colocar os atributos no nosso carimbo. Um forte abraço e até a próxima!